Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, nós criamos o serviço pessoa, que ele consome e produz, né, objetos do tipo pessoa. Então, envia um objeto JSON pessoa e retorna um objeto JSON pessoa. Nesta aula, a gente vai tentar criar um cliente para esse serviço, né, que daí a gente vai um cliente em Java que vai consumir esse serviço, tá? E a gente vai usar a biblioteca GSUM, né, para que seja possível eu consumir esse serviço de forma adequada, né? Quando eu receber aquele JSON lá do serviço, eu consigo transformar ele num objeto pessoa de forma bem simples. Tá? Então, esse que foi o serviço foi criado, né? E ele já está funcionando. Tá? Então, a ideia é que a gente crie agora uma aplicação em Java para consumir ele. Né? Então, eu vou criar primeiro aqui no menu arquivo e novo projeto, criar uma aplicação Java, tá? E eu vou dizer que ele é o cliente para o serviço pessoa. Então, a primeira providência que a gente vai ter, tá, é produzir um cliente para o serviço. Então, com o botão direito do mouse, eu vou na opção com o botão direito do mouse no projeto, né, eu vou na opção novo, tá, e cliente RESTful Java. Tá? E eu vou chamar ele de cliente serviço, tá, dentro do pacote br.edu.ifsu.clientes. Tá? E vou selecionar o recurso REST, tá, do projeto. Eu vou pegar desse projeto serviço pessoa e seleciono ali o serviço pessoa e clico em OK e mando ele gerar, tá, o meu cliente. Espera aí que eu acho que coloquei uma letra aqui no serviço. Tá, então ele gerou o meu serviço, que é uma série de estruturas para eu gerar, né, o serviço. Tá? Vou salvar, vou limpar e construir isso aqui. Tá? Então daí eu vou pegar, tá? Ó, vou criar aqui uma classe Java principal que eu vou chamar de testa cliente serviço. Tá? E daí para testar o cliente, basicamente é assim, ó. Eu vou criar, instanciar, né, um cliente serviço, cliente recebe new cliente do serviço, tá? E daí eu quero, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui o retorno do serviço, tá? Vai receber então cliente, ponto, e eu vou, por exemplo, aqui vou usar esse testa pessoa, tá? Esse testa pessoa, o tipo de retorno dele vai ser então uma string, né? .class. Eu tenho que formar um ID, tá? E um nome, sei lá, Jorge. Tá? No caso aqui, ó, o testa pessoa ali, apesar, né, do meu serviço, tá, receber um inteiro e um nome, né, ele sempre vai lá aqui na URL do navegador, tá, ele é uma string, né, então por isso que o serviço é gerado como string. Agora vamos ver o resultado, tá, o retorno do método. Tá? Então vamos executar esse cliente, Shift F6. Tá? Então olha só, o retorno do método, ele basicamente é um objeto, olha só aqui, é basicamente um JSON. O que eu preciso fazer, né? Porque daí, como que eu pego isso aqui, esse JSON, e jogo numa classe Java, tá? Aqui eu vou fazer uma cópia daquela classe pessoa para o nosso projeto, tá? Então eu tenho o mesmo tipo de objeto aqui. Daí para fazer essa transformação, né, de um JSON em objeto Java, eu vou precisar de uma biblioteca chamada GSUM, que é uma biblioteca do Google responsável por fazer essa serialização e deserialização de um serviço, tá? Então, para fazer esse consumo, eu vou dizer então que um objeto do tipo pessoa P vai receber então. Primeiro eu tenho que instanciar aqui um objeto GSUM. Ó, GSUM recebe new GSUM. Tá? E daí eu vou pegar, né, e transformar. Vou dizer que esse GSUM
pessoa P recebe então gsum.fromJSON, tá? Daquele fromJSON eu vou pegar então aqui o retorno, né? O retorno, e daí eu vou usar aqui, olha só, eu vou ter que criar aqui ó, um new tape token, tá? Desse Google, que é um tape token, no caso instanciado de pessoa, né? E daí, vamos pegar aqui pessoa, tá? Abro e fecho parênteses, né? E daí abro e fecho colchetes e pego o método getType, tá? E daí ele estaria assim, ó, com isso aqui eu vou colocar aqui a pessoa id, dois pontos, mais então o p.getID, mais daí o nome, mais o p.getNome. Tá? Então agora quando eu executo isso aqui, ó, Shift mais F6, olha só. Então eu consegui transformar, né, esse JSON, no caso aqui, né, esse JSON, em objeto do tipo pessoa. Tá? Como é que eu fiz isso? Né? Nessa linha eu crio um objeto JSON, tá? E daí eu faço uma conversão JSON from JSON, né? O retorno do método. Tá? No lugar desse retorno eu poderia colocar só a chamada do método direto. E daí eu vou transformar ele, né, num type token, uma pessoa, vou pegar o tipo da pessoa, né, exatamente nesse formato, e ele acaba fazendo a transformação. Tá? Se eu quisesse, no caso aqui, né, fazer o consumo do outro método, seria no mesmo formato. Né? Eu vou pegar daí aqui então, eu vou dizer então, vou criar mais uma pessoa. Pessoa P2 recebe new pessoa. Tá? Eu vou colocar aqui o nome 5 e João. Tá? Para eu consumir o outro serviço, tá? No caso aqui, não, na verdade eu vou fazer assim, ó. P2 vai receber então direto o consumo do serviço, eu vou passar aquele objeto P primeiro por parâmetro, que tem o 1 e o Jorge. Tá? Então daí eu vou fazer também aqui, ó, gsum from JSON, e daí eu vou fazer uma chamada do cliente ponto, no caso aqui, cria objeto pessoa. Tá? No caso aqui, eu vou enviar daí o P e o tipo de resposta é string.class. Tá? E daí aqui eu também coloco o segundo parâmetro, tá? É essa mesma escrita aqui, new type token de pessoa.getType. Tá? Assim eu vou executar esse método de forma remota, né? Olha só. Então são dois parâmetros, né, que eu tenho que fazer from JSON. Tá? O primeiro seria o elemento JSON, que eu vou obter ele a partir da chamada desse método. Tá? E daí eu vou jogar no console, ó, retorno. Retorno, dois pontos, tá? Eu vou colocar daí o p2.getID, p2.getID, mais o nome, mais o p2.getNome. E Shift mais F6, olha só. Deu o que ele fez ali, né? Ele executou o método lá, naquele método ele só, quando eu faço chamada naquele outro método por post lá, eu executo, então, eu só faço uma modificação no ID que ele recebeu, eu coloco 50, né? Então ele executou, tá? E olha só, o meu cliente ele não difere, né? O primeiro método ele era executado por get, esse aqui por post, né? Mas isso aqui está tudo embutido no cliente do serviço que o NetBeans gerou, tá? Olha só, aqui ele tem o tipo de chamada, né? Web Target. Daí o próprio NetBeans gera, né, o cliente para nós e a gente consegue consumir, né, e de converter, né, o objeto que retornou para um objeto do Java usando o GSUM. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.